Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar de cultura nordestina. O nosso convidado é um apaixonado por essa área. Ele tem uma bagagem enorme, é um artista completo, canta, toca, faz teatro e ama a literatura de cordel. Nós vamos conversar com Pedro Popoff, mais conhecido como Pedro de Cordel. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, Pedro. Obrigada por você aceitar o nosso convite e, claro, para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que você é apaixonado, que é a literatura de cordel. Prazer, Mara, estar com você aqui hoje mais um dia. Prazer estar com todos vocês aí que estão acompanhando Conversa Diária aqui na Diário do Brasil TV, que é uma televisão de Bauru, né? Feita por gente que gosta de você, como diz meu amigo Renato Zaiden. É isso mesmo. Excelente. Então vamos conhecer um pouquinho da sua história, Pedro. A gente vai entrar na questão da literatura de cordel, porque ela se mistura. Você começou muito jovem já gostando, mas melhor do que eu falar, prefiro que você se apresente. Quem é Pedro Popoff, né? Esse garoto aí de um coração nordestino? Bom, eu sou bauruense, paulista, e com 5 anos de idade eu me apaixonei pela cultura nordestina. Apareceu para mim no computador um filme sobre cangaço, eu comecei a assistir, gostei, e o filme, né, o filme Lampião Rei do Cangaço, ele apresentava, além da questão da temática do banditismo rural, a música, a literatura nordestina. E quando criança gosta de uma coisa, não tem quem tire da cabeça. Então, com 6 anos mais ou menos, meus padrinhos trouxeram para mim um chapéu de couro, que eles moram na Bahia, o tio Fernandinho Bastos, tia Rúbia, e junto a esse chapéu um livro de cangaço, com um livro raríssimo de se ter. E daí não tinha o que parasse. Quando eu descobri o forró, a literatura, eu declamava, andava por aí com chapéu de couro, até que um dia a dona de uma escola, que não era a escola que eu estudava, ela me chamou para ir lá conversar com os alunos na época de festa junina sobre essa cultura que eu gostava tanto. E daí foi um bate-papo muito legal, tudo sem roteiro, sabe? Foi uma conversa de criança para criança. E no final eu até falei, olha, não joguem tomate em mim, né? Não querendo insultar vocês, mas vamos ser criança, vamos se divertir, vamos brincar. E daí, com isso surgiu o Brincando de Cordel, porque outras escolas foram chamando, né? E como era uma criança fazendo, era uma brincadeira, né? E até hoje esse projeto segue, né? Para quem não sabe, Brincando de Cordel é um projeto que você leva para as escolas. Isso mesmo, uma metodologia que a gente traz tanto para os professores, como desenvolver literatura de cordel em sala de aula, e tanto para os alunos, né, como abrir esses horizontes da leitura. E desde então não parei. E hoje em dia eu sou um cara que está cada vez mais apaixonado por cultura, por música, pelo Nordeste, pelo Brasil. Eu vejo o Brasil como uma coisa muito unida, né? Nós temos culturas maravilhosas que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo se conectam, né? Ao mesmo tempo são parte da mesma coisa. E como dizia Raul Seixas, eu sou um mago abusado, isso é isso. E para quem quer ter acesso a esse projeto, como que faz e quais foram as alegrias que você também obteve durante, né, essas ações, nessa sua trajetória? Ou uma para compartilhar conosco? Olha, para quem quiser, né, levar para sua escola, para sua instituição, o nosso projeto, só entre em contato conosco pelas redes sociais. Instagram é Pedro do Cordel, Facebook, e também a gente tem contato lá com o Pedro do Cordel, e também pelo nosso telefone 14 99731 5676. As experiências que eu tive foram muitas, né? Eu tive muitas experiências, já são 11 anos já que esse projeto vai rolando. E uma experiência que me marcou muito foi em Floresta, em Pernambuco. Você viaja o Brasil todo, não necessariamente não é só em Bauru. Fora do Brasil também, né? Já aproveita e traz as experiências fora também e a receptividade de quem, né, conhece muitas vezes pela primeira vez. Mas essa primeira experiência que veio na cabeça foi
floresta em Pernambuco. E a gente foi fazer um projeto pela Secretaria de Cultura e nós fomos em várias escolas, 3 escolas no mesmo dia. Eu era moleque, tinha 11, 12 anos. E daí lá tem a cultura do aboio, né? O aboio é um lamento cantado pelos vaqueiros. E eu comecei a boiar, né? E aboiando e cantando improvisado nessa forma. E chamando quem aqui sabe aboiar, quem aqui é boiador. Daí eles apontavam para um menino, um fulano. E os meninos tinham vergonha, porque os pais, os avós são vaqueiros e eles não sei por que têm vergonha. E daí foram juntando e foram começando a cantar comigo no palco. E quando eu vi, a secretária de Cultura estava chorando, né? Então, o próprio slogan que a gente tem na palestra é um resgate amoroso à cultura nordestina. E é de fato isso, né? Um resgate. Resgatar as raízes. E falando em resgatar as raízes, em 2019, você montou em Bauru a primeira, inaugurou, né? A Cordeuteca. Isso mesmo. Então, gostaria que você falasse a respeito dela, da importância que ela tem para a cidade e sobre a transformação. E já puxando o gancho, né? Numa dessas visitas, surgiu aí um livro, que é Pedro, o Menino do Coração Nordestino, escrito por Roberta Rodrigues. Conta pra gente também. Isso mesmo. A questão da história da Cordeuteca, eu tinha um acervo de cordéis em casa e muita gente pedia emprestado, mas é difícil de se entregar, porque cordel é uma coisa que você perde, é pequeno, é frágil. E daí surgiu a ideia de montar um espaço em casa, na loja da minha mãe, na verdade, tinha uma sala que estava desativada e a ideia era justamente montar um espaço lá para receber os alunos. E quem quisesse passar o dia para poder ler, conhecer. No fim das contas, minha mãe deu o escritório dela, que era uma sala fora da loja, no mesmo terreno, mas uma outra construção, e a gente começou a fazer uma campanha de financiamento coletivo. E foi um sucesso. Muitos de Bauru, de fora do Brasil inteiro se uniram, diversos poetas, e a gente fez uma grande inauguração, onde veio o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que era o Gonçalo Ferreira, que inclusive a Cordeuteca se chama Cordeuteca Gonçalo Ferreira, uma sugestão que foi dada pelo Moraes Moreira, dos Novos Baianos, que era membro da academia, que me deu a sugestão no encontro que a gente teve de botar o nome. E foi no nosso primeiro encontro e nós tivemos uma amizade muito legal, assim, o cara que eu queria ter consciência do que ele era nessa época, né? Porque eu não tinha tanta consciência de quem ele era. Hoje em dia eu vejo, eu tava com os caras mais feras da música brasileira. Assim como tantos outros que hoje em dia a gente segue junto, como a Sandra de Sá, o Hildon, que são ídolos que eu tenho a oportunidade de poder ter um certo contato. E muita gratidão. Mas daí tivemos a inauguração da Cordeuteca, vieram pessoas do Brasil inteiro, então nós tivemos poetas vindos de São Paulo, como o João Gomes de Sá, o Aldir Carvalho, veio o João Júnior, grande parceiro meu de muitas andanças lá de Minas Gerais, com um dos alunos que foi impactado pelo Brincando de Cordel. E a Cordeuteca hoje é um espaço que está em outro endereço e nós temos mais de 4.000 títulos, nós recebemos turmas de escolas para passar uma manhã com uma vivência sobre literatura, sobre cultura nordestina. E foi numa dessas experiências que uma aluna gostou muito do que viu, chegou em casa falando para a mãe, e a mãe dela é a Roberta Rodrigues. E daí ela trouxe, depois num outro evento que nós fizemos, uma eletiva, ela trouxe a ideia de escrever o livro Pedro, o Menino do Coração Nordestino. E nós falamos, a gente quer estar junto com você, participamos, montamos o livro. E hoje em dia, olha, é um livro didático, nós levamos para diversas prefeituras que levam e distribuem para os alunos, como foi feito em Uru, e será feito ano que vem em vários outros lugares. É um livro muito gostoso de se ler, para você que tem uma neta, filha, filho, neto, sobrinho, você mesmo que gosta de livro infantil. É um livro que ele, além de falar sobre um cara que luta pela cultura, é uma maneira de fazer você ter orgulho pela cultura que você tem no seu país. E para quem quer ter acesso, como que faz? E já aproveitando, o que a cultura nordestina, folclore brasileiro representa para você? Para ter acesso ao livro, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Pedro do Cordel, ou pelo nosso WhatsApp 14 997315676.
O que a cultura nordestina e o folclore brasileiro significam para mim, né? Folclore, folk, povo, lore, história do povo, né? Então, o folclore em base, ele é aquilo que nos difere dos animais, em alguns casos, porque eu defendo uma tese de que o ser humano ele nunca vai deixar de ter sua natureza, seus impulsos primais animais. A única coisa que a gente tem de diferente é a cultura. Porque senão a gente é igual bicho. Em tudo que você imaginar, em tudo que você imaginar, a gente é igual bicho. Mas a gente desenvolve essa nossa cultura. Então, o folclore mundial, né, maravilhoso. E a cultura brasileira é uma cultura linda, assim como a língua portuguesa, né, que é uma língua que tem palavras de todos os lugares. A língua portuguesa, tanto, né, a tradicional de Portugal, que você tem diversas palavras vindas do árabe, de diversos outros idiomas que vão se incorporando, assim como a língua portuguesa brasileira, que a gente incorpora termos indígenas, termos de tudo canto, de tudo gente que vem para esse país. Esse país é uma salada de frutas. E nada melhor para representar do que as frutas que a gente tem aqui. Então eu vejo que a cultura brasileira é uma coisa muito colorida e muito apaixonante. E a cultura nordestina, ela é uma dessas frutas que compõem essa salada maravilhosa. E também em relação às suas viagens para o exterior, que foi levando essa cultura para fora do nosso país. Como que foi essa experiência? Olha, primeiro, eu sempre gostei muito da Argentina, né? Meus primos são argentinos, minha tia mora lá e eu já estive em outras ocasiões lá na Patagônia, inclusive tocando lá, mas não era o principal. Mas a partir de 2022, 2023, 3, a gente começou uma parceria com Me Leva Que Eu Vou, que é uma organização lá em Buenos Aires que faz eventos maravilhosos e eles organizam o maior São João fora do Brasil. No caso, vocês vão para tocar, declamar, como que é essa relação de evento? Lá o São João é na Rural, que é o maior prédio ferial de Buenos Aires. É como se fosse o nosso recinto Melo de Moraes, só que pensa em outra Dimensão. expressividade. E lá eu vou para tocar, né? O pessoal monta a banda lá e nós fazemos um show. Normalmente uma das atrações principais que a gente organiza, que eles organizam, é justamente o show do Pedro do Cordel e Banda. E esse ano, de 2025, eu tive a honra de poder firmar uma parceria com o Instituto Guimarães Rosa, com a Embaixada Brasileira, para poder levar para os alunos. Então, nós fizemos palestras em colégios de Buenos Aires, palestra no Instituto Guimarães Rosa, que trabalha toda essa diplomacia cultural brasileira. E eu adoro a Argentina, sou suspeito para falar, porque meus primos são de lá, minha tia mora lá há mais de 20 anos, e é um país que eu tenho um carinho enorme. E assim como o Brasil, sabe? Um país de mar, que a galera, infelizmente, o brasileiro generaliza tudo. Dentro do próprio país, imagina fora. Mas quando você conhece a Argentina, você tem um amigo que vai ser sempre muito firmeza com você. Então, poder estar levando a minha cultura para um lugar que eu gosto tanto é maravilhoso. E para o Brasil? Quais são os desafios que você observa até para levar essa cultura nordestina para os jovens? Então, mas hoje em dia que nós temos aí, né, as plataformas digitais, que acaba sendo uma competição também, e você que ministra as palestras, que é um apaixonado, como a gente está mencionando aqui, para, né, a literatura de cordel, enfim. Quais são os desafios que você percebe e de que forma você procura trabalhar justamente para levar um outro olhar? O principal desafio é o próprio brasileiro, infelizmente, que renega a raiz, que finge estar cego para a cultura. Você pode encontrar, né, a gente pode dizer que o meio é aquilo que causa o principal ruído entre a mensagem que o emissor passa para o receptor. Então, o meio em que você é criado vai dificultar de você compreender ou vai facilitar para você compreender uma mensagem que é passada. Infelizmente, no Brasil, a carência em educação é uma das coisas que dificulta esse meio. Apesar da literatura, da cultura ser popular, ter toda essa origem, não significa que é uma coisa muito simples de se absorver de início. Porém, você ensinar com literatura de cordel, você ensinar com cultura,
É muito simples, cara. A gente tem cordéis lá na Cordelteca de matemática, física, química, história, biologia, mas a gente tem que abrir o olho do público e abrir o olho também de quem está nas políticas públicas para poder mostrar, gente, isso aqui é tão simples e está dentro do nosso país. E é isso, o brasileiro ele tá, parece cego, anestesiado por uma informação industrializada, pasteurizada, que chega 15 segundos, muda a tela. Sabe, scrolling o dia inteiro. Isso que acontece. A gente tem que aprender a dar valor naquilo que é nosso. Pedro, você é tão jovem, tem toda essa trajetória rica na questão cultural e compartilha do que você gosta para tantos jovens. Atualmente você é presidente da Comissão dos Jovens. Comissão da Juventude da IOV Brasil. Gostaria que você falasse o que é e o que representa para você também. Qual a importância dela? A IOV é uma organização, né? A Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, maior organização de cultura popular do mundo. E é uma grande honra estar juntando os jovens do Brasil inteiro para poder valorizar a cultura. E realmente a participação desses jovens, como que é a atuação deles também? Olha, a gente encontra o principal, o maior número que a gente tem de jovens são nordestinos e do Rio Grande do Sul. E eu sempre parabenizo e admiro o que o Rio Grande do Sul faz, porque qualquer cidade que seja tem um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. Por que não ter um centro de tradições nordestinas em cada cidade do Nordeste? Por que não ter um centro de tradições paulistas em cada cidade de São Paulo? Porque a gente esquece que a cultura paulista, né, que surgiu dos bandeirantes, dos tropeiros, dos jesuítas, cara, é riquíssima também. Eu sou paulista eu tenho uma honra enorme em ser paulista. A moda de viola, a gente tem o cateretê, que daí deu origem a todos os outros mega gêneros que a gente tem, que se espalharam com os tropeiros pelo Brasil. Nós temos o cão de fila, né, nós temos o manga larga paulista, nós temos a nossa culinária, nós temos a nossa história, que também é esquecida. Então a gente tem que juntar jovens que estejam dispostos a entrar nessa trincheira e valorizar a cultura. E valorizando a cultura, vamos voltar para a Cordelteca. Tem um enorme acervo. E como que você faz essa curadoria? E já vou aproveitar, depois que você responder também, para você trazer para nós aqui, recitar algo, né? Declamar algo da sua preferência. Bom, na Cordelteca, se eu comprei 5 livros foi muito. Nós temos mais de 200 livros e mais de 4.000 cordéis, que são frutos de doações espontâneas, né? Lembrando, né? São sempre espontâneas, chega toda semana pacote pra gente. Então, parece que o pessoal gosta, né? E eu fico muito honrado de poder receber essa confiança, né? Quero que meu cordel esteja na Cordelteca. E a gente fica muito grato e poder mostrar para os jovens que isso aqui fica exposto e a molecada tá sempre vendo, pegando, folheando. Então, se quiser mandar, você fique à vontade sempre, porque a Cordelteca é uma casa da cultura. E agora, uma declamação? Isso. Eu vou declamar um cordel que eu escrevi para um encontro de jovens poetas chamado Somos Todos Brasileiros. Mais ou menos assim. Somos todos brasileiros dessa nossa terra amada, de regiões mais diversas, de cultura abençoada, cada uma com seu jeito, com sua forma inspirada. Eu, nascido no Sudeste, mas coração nordestino, descobri o meu bom gosto logo assim desde menino. Com esse amor ao Nordeste eu fui traçando meu destino. E é uma honra poder os meus versos declamar em meio a grandes poetas que têm muito a me ensinar. Saibam, fico muito honrado por aqui poder falar. O cordel tão bela arte, com história conhecida, cada mestre é uma história, uma experiência vivida, são anos de tradição que na bagagem vem trazida. E essa grande bagagem deve sempre ser levada, por nós jovens o futuro vai ser sim valorizada, para que a nossa cultura seja sempre elevada. Então nós vamos seguindo, juntos estendendo a mão, dando apoio, dando amor, aquecendo o coração. Aqui trabalhamos juntos, não temos competição. Meu nome é Pedro Popoff e eu agradeço demais por poder falar meus versos e ainda digo mais. Vamos juntos no caminho. Desistir, irmãos, jamais.
Muito bom, muito bom. E há planos também para expandir a Cordeoteca Brasil afora? Como que você pensa, A- futuramente? Olha, eu acho que a Cordioteca em casa, aquela lá é a 28ª Cordioteca do Brasil. Tivemos outras que, inclusive a da Quitéria, né, que foi uma menina que se inspirou no nosso projeto da Cordioteca, uma menina maravilhosa, cordelista. Eu não gosto eu não penso na ideia de fazer filial. Eu acho que Cordioteca é McDonald's para fazer franquia. Mas a gente está sempre dando todo o apoio possível. Se você tem vontade de fundar uma Cordioteca, conte com o nosso apoio. E Reforça o contato para que as sim, pessoas. sempre entre em contato com a gente pelas redes sociais. É tudo Pedro do Cordel, né? E a gente está sempre disposto a ajudar outros doidos como eu. Doido não, né? Gente Apaixonado pela apaixonada. Aí raiz, pela todo cultura. mundo é doido de paixão, né, por alguma coisa. Então, E depois dessa declamação, pode fazer mais uma? Tem mais uma aí para passar para gente, antes de chamar o intervalo? eu vou declamar um pedaço de uma música minha que ela foi feita em formato de poesia. E fui pensando com o mundo arquitetando na passagem colorida que a cor tem que mudar, e como um coco fui cantando de repente na primavera dos dentes no ponto de cariar. E foi sentado lá no pasto com aquele campo vasto, eu comigo e o céu a clarear, em sua trança escalei pelas alturas e preso em sua figura estive em ponto de pular. E ruminando o futuro, como a planta de pensar, e minha cabeça ao passado, num olho escancarado, num castelo incomodado, num galope à beira-mar. Muito bom, excelente, Pedro. Muito obrigado. Olha, tem uma outra particularidade sua também, que é a música. Sim. Nós vamos falar sobre, e vamos deixar o povo um pouco curioso aí, que eles vão acompanhar um trechinho. Só que só depois do intervalo. Nós vamos chamar esse intervalo e voltamos já. Então você continue conosco, voltamos já já, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o Pedro do Cordel. É este garoto de coração nordestino. Pedro, também tem uma outra paixão sua que está junto e misturado aí, que é a música. No intervalo, você estava me contando que você toca 10 instrumentos. Isso é uma provocação, inclusive, para mim, que não sei tocar um. E é uma paixão sua. Tem composições, tem músicas. Eu gostaria que você falasse para nós a respeito e já vamos aproveitar e pedir aí para a nossa equipe colocar uma das canções que você vai nos indicar. Bom, a música é uma coisa muito sagrada pra mim, sabe, Mara? Eu acho que a música tem que sempre ter muito respeito com seus instrumentos. E eu sempre gostei de música boa, né? Eu sempre estive cercado por música boa em minha casa, que meus pais, apesar de não gostarem, não serem consumidores de forró ou de música de raiz, sempre tiveram um bom gosto musical para rock. E apesar de eu não gostar muito da vertente que eles gostam, que é anos 80, que é a fase que eles viveram, mas eu sempre me interessei por coisas antigas. Então eu falo que meu gosto musical ele para na década de 70. Eu quase não escuto muita pouca coisa recente, dos anos 80 pra frente. E a música, minha relação com a música começou com música caipira, depois a música nordestina, e com 13 anos eu comecei a tocar violão porque eu conheci os Beatles. Porque eu não tinha uma referência, eu já tinha ganhado 2 violões, não tinha aprendido nada. E daí quando eu descobri os Beatles eu fui aprendendo de ouvido. E daí fomos aprendendo outros instrumentos, né? Vai se virando. E eu nunca me conformei em só ficar não no simples, mas repetindo o que já foi feito. E daí eu comecei a escrever algumas músicas em parceria com meu amigo Amadeu Alvarez, parceirão meu, grande músico também, a gente tem a mesma idade, fizemos uma banda junto e começamos a escrever músicas autorais, que não eram em forró, era tudo rock. Daí eu peguei e transformei algumas dessas músicas e no ano passado eu surgi com a ideia de falar, cara, eu vou gravar um disco. Eu já flertava com a mistura de gêneros, já flertava muito com isso. Então eu fazia show de forró com guitarra, influências de The Doors, outras coisas. E daí surgiu a ideia de fazer o Zagaia. Zagaia é uma lança usada para caçar onças, javalis. E
é um personagem que eu criei, que é um cangaceiro. E o disco se chama Zagaia, que é uma das faixas que a gente vai mostrar para vocês. E o Zagaia foi um projeto muito íntimo, né? Então são músicas minhas em parceria com o Amadeu, e tivemos parceria nos arranjos, na produção, foi tudo a gente fazendo no estúdio Mr. Hack, o Amaury deixou a gente solto. E então era um quintal, era um laboratório. Então, como eu falei, teve música que eu tive que tocar 10 instrumentos. Foram 5 pessoas, o Jefferson Santos no triângulo e na sanfona, o Bruno Cândido na bateria e percussão, o Neto Gomes na zabumba. Daí, o Amadeu e eu, nós compartilhamos violão de nylon, aço, 12 cordas, guitarras, contrabaixo, algumas coisas da percussão também. O Amadeu tocou teclado também e eu toquei o sitar, que é um instrumento indiano. E ele é um disco que ele se inspirou muito no Sgt. Pepper, dos Beatles. Ele é um disco que viaja muito nessa junção de ritmos e contar uma história. O disco inteiro ele é pela perspectiva da terra, né? E a música inicial chama Urutau, que é uma música escrita para a fazenda da minha tia Regina, onde eu vivi muitos momentos, e é a terra contando como viu o progresso chegar. E muitas dessas músicas, elas são feitas por essa perspectiva. Tem, assim, músicas que eu gosto de cantar. Uma parte eu canto em primeira pessoa, outra parte já é num outro ponto de vista. Uma hora eu estou contando no meu ponto de vista, outra hora é um ponto de vista da terra. E eu gosto muito de fazer esse jogo de ideias. Pedro, você é um artista completo. Você toca, canta, compõe, atua, então declama, é um artista completo. Vamos aproveitar e chamar a canção de composição sua. Qual que é? Chama pra gente. Zagaia, vem pra cá. Seria bom mais. Todo sangue escorrido que encheu o gravatar fez encerrar-se história na ponta de seu punhal. No feitiço se envoltava quando uma reza dizia, se transformava em fumaça, logo desaparecia. E na rala barba clara se saía Pedro, quais são os projetos futuros diante de tantas coisas que você realiza? Ainda pensa em algo futuro? Já tem alguma coisa aí no forno para contar pra gente? Nós já estamos preparando mais um álbum para chegar. Provavelmente ele se chamará Pop Off. Pop Off, além de ser parecido com o meu sobrenome, Pop Off, vem de pular para fora, né? Pop Off the Bottle, abre o champanhe, estoura, quando os Pop Off the Ice. E vai ser um disco que vai ter essa mistura, mais uma vez, só que ele vai ser um pouco mais ambicioso, né? Orquestrações, então você compare com o Krieg Rabandulo, claro que em suas devidas proporções. O Krieg Rabandulo do Raul, como o Zagaia, que é um disco mais folk, ele conta mais histórias, e o Pop Off seria uma coisa um pouco mais, muito inspirada no Guita, do Raul, que é mais ambicioso em arranjos, e é um disco mais místico para você encontrar o profeta que está dentro de você, porque eu acho que existem mensagens que devem ser passadas e repassadas, como a mensagem do Novo Aion, do Telemann, que nós estamos tendo que viver, porque a sociedade, infelizmente, está cega, né? Mas podem esperar que ano que vem tem bastante coisa legal. Então nós estamos aí chegando no final do Conversa Diária, porque bate-papo gostoso, acaba rápido. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos acompanha, aquilo que está no coração. Ou algo que não foi perguntado e que você gostaria de compartilhar. Eu quero sempre agradecer aos amigos que estão ao nosso lado, e principalmente a minha família, minha mãe, meu pai, que trabalham comigo já todos esses anos de caminhada, meus tios, avós, todos que estão juntos, e aos amigos que também seguem nessa parceria, nessas camaradagens, e em especial também a você, Mara, que já esteve tantos momentos conosco, e ao Renato, que sempre deu muito espaço pra gente, desde sempre. Então, e assim, com certeza, o mais importante é Deus que coloca essas pessoas em nossas vidas. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui as doideiras que a gente fala. Quem quiser encontrar nosso trabalho pode procurar mais uma vez nas redes sociais. Pedro do Cordel, Instagram, Facebook, YouTube.
e também você pode entrar em contato com a gente para adquirir o seu livro, marcar a visitação da sua escola na Cordel-Teca para aprender sobre cultura ou marcar o Brincando de Cordel, um show que você quiser. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 14 99731 5676. E vamos viver, vamos valorizar a cultura, porque uma nova era está chegando e a gente tem que acordar para isso. Pedro, muito obrigada por você participar do Conversa Diária. Fica o convite para você retornar, porque nós falamos só um pouquinho de tudo que você faz, do que você gosta de fazer, até para incentivar e motivar outros jovens nessa geração sua e outros que estão vindo por aí, que é muito importante. Quem valoriza a cultura, a raiz, tem um futuro importante e promissor. Sucesso para você. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite. O convite já está mais do que aceito para a gente voltar a conversar, porque tem muita coisa legal para se falar, né? E vai ser um prazer. Perfeito, vai ser uma alegria para nós também. Agradeço em nome de toda a equipe pela confiança de você participar aqui conosco do Conversa Diária. Sucesso! Então, nós encerramos o Conversa Diária de hoje com Pedro Popoff, mais conhecido como Pedro de Cordel. É esse garoto do coração nordestino. E aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.